A gente observou o movimento da indústria, especialmente dos multimercados, né, de passar a investir mais fora, que foi muito feliz no passado, porque se não fosse essa reestruturação das casas, deixar o time mais robusto, trazer especialistas que olham, que tomam risco fora do Brasil, ninguém teria pegado aquele trade de tomar juros nos Estados Unidos, né, que foi um grande sucesso da época. 22, né? Exato. Mas parece que o dinheiro foi e nunca mais voltou. As pessoas meio que internacionalizaram ali os recursos e ninguém tá olhando mais para o Brasil. E a gente estava conversando antes aqui, você estava me dizendo que pô, você tá vendo bastante assimetria, bastante oportunidade aqui, que lá tá mais uma bola curva, né? Trazendo para esse lado de mercado, que a vantagem de falar com o economista-chefe de asset é esse, também fala de... Mas como é que vocês estão vendo isso lá, essa dinâmica de mercado? O que tem de oportunidade aqui no Brasil? Por que essa oportunidade é melhor do que a americana? Eu acho que no Brasil a gente tem uma tendência clara. Então acho que já pega-se assim uma alta... Você olha para os DIs, até essa guinada mais hawkish do Banco Central, a gente já vinha com uma alta de juros. Então o DI vinha abrindo. A gente teve esse choque de credibilidade, por assim dizer. Teve uma apreciação do câmbio, a gente teve um fechamento de curva lá fora também, então, mas eu acho que tivemos aí nossos fatos via Banco Central falando um pouco mais duro, que fizeram o DI fechar. Mas quando eu vejo o que está precificado, eu vejo o mercado precificando um mini ciclo de juros. Então pegar, sei lá, pelo menos nesse momento que a gente está gravando, a digital de manutenção para a próxima reunião, acho que está 40%, 45%. Assim, eu acho que precisaria acontecer uma catástrofe aí para a Selic não subir já na reunião de setembro, tá? Então eu vejo essas oportunidades, mas é óbvio que agora que todo mundo vai entrando com essa cabeça, o trade do tomado em juro ele fica um pouco mais difícil nesse curto prazo. Ainda acho que ele vai ser um bom caminho, porque eu não vejo o Banco Central fazendo um mini ciclo para reancorar a expectativa. Eu vejo a necessidade de um freio de arrumação, dada a subestimação do impacto do fiscal que a política monetária teve aí nos últimos anos, especialmente nesse ciclo de corte. Então, para mim, o Brasil é um sinal claro aí. Estados Unidos é muito mais complicado. Estados Unidos você tem uma inflação que está convergindo à sua maneira para a meta. Você tem um objetivo mais modesto, então em Sintra o Powell falou, ele foi perguntado qual que é o seu sonho para o ano que vem. Ele falou, meu sonho é a inflação entre 2 e 2,5. Então ele já está quase lá. A gente teve uma reaceleração que ninguém entendeu direito no primeiro trimestre do ano. Assustou muita gente, mesmo o dado de abril, que foi bem menos alto, que o primeiro tri foi ruim, mas a gente teve 3 leituras boas dos Estados Unidos. Então você pegar que o segundo semestre de inflação foi baixo, primeiro tri super alto e agora o segundo tri e a entrada de julho também baixos, lá parece que de fato, e com um desemprego que está subindo, então a gente tem dúvida o quanto que foi furacão, o quanto que foi, enfim, N fatores por trás dessa alta do desemprego nos últimos meses, especialmente no último, mas lá a gente vê uma inflação indo para a meta, um mandato dual, o Fed olhando mais para o desemprego, deve começar a cortar na próxima. Eu não tenho no meu cenário que ele vai cortar 50 pontos de cara, a gente tem 25, a gente tinha, assim, every other meeting, então cortava, parava, um esquema como está sendo esse bi, mas acho que com essa dinâmica do desemprego, a gente colocou 25 à vista. Mas é óbvio que com o desemprego subindo, e lá nos Estados Unidos, de fato, o desemprego ou está subindo ou está caindo, né? Dificilmente ele fica oscilando. Eu acho que a simetria é para o Fed cortar mais e não menos. Mas é uma simetria, tem N variáveis, é um colegiado que você cada hora está olhando para um lado. Hoje, de novo, dados fortes aí do varejo, jobless de novo surpreendendo para baixo. Então tem muitos moving parts ali para ver qual que vai ser o ritmo de normalização e terminal. Aqui no Brasil, para mim, é muito claro. De novo, eu fiquei muito surpreso no último questionário pré-Copom. Então, antes do Copom, o Banco Central manda para todas as instituições que respondem ao Focus um questionário lá enorme, um monte de pergunta lá, abertura de tudo de inflação, PIB, mercado de trabalho, lá fora, quali fiscal. E ele pergunta, o que você acha que o Banco Central vai fazer nessa reunião? O que o Banco Central deveria fazer nessa reunião, ele também faz nas próximas duas, né? E eu fiquei muito surpreso que só eu, e se eu não me engano, só eu não, né? Só nós da XP Asset
e mais 5 ou 6 instituições colocamos lá que o Banco Central deveria subir o juro. Então, a grande maioria, o juro deve ficar estável. Então, eu acho isso muito ruim, porque ninguém projeta inflação na meta ano que vem. Todo mundo tem IPCA 4 ou mais. Ninguém tem inflação na meta em 2026. E ninguém acha que o Banco Central sequer deveria subir o juro. Por quê? Porque ninguém acredita no objetivo, que o objetivo seja levar a inflação para a meta. Não da próxima gestão do Gabriel Galípolo. Ninguém acredita que a gestão do Roberto Campos esteja olhando isso agora. Então, assim, é um momento muito ruim para a política monetária. Eu, se tivesse lá, estaria muito incomodado. Eu até brinco, eu tive uma reunião recente com os economistas do Banco Central, eu falei, olha, o meu cenário de alta é em respeito a vocês, assim, eu acho que eu sou um dos poucos que estou colocando credibilidade aqui no Banco Central, então acho que isso vai ter que mudar. Então, eu entendo, assim, quando mais gente foi querendo entrar nessa tendência do tomado de juro, acho que fechou a curva, né? Então machucou aí, tem muita gente machucada. Mas para mim a gente está no meio de um ciclo de alta. Então fala assim, oportunidades claras. Primeiro, como eu acredito que o Banco Central vai ser mais rock e vai entregar mais, você pode sempre pensar em alguma coisa da inflação, da break-even. Fala, bem, se eu acho que o Banco Central vai ser mais rock, tem esse caminho aí, eventualmente, de ver alguma coisa em inflação. Poxa, eu acho que o Banco Central no final vai ser mais rock, tem a opção de tomar juro. Então, eu acho que hoje, pelo menos lá na Asset, no XP Macro, pensando aí no multimercado aqui da XP Asset, o pessoal está pensando nas posições um pouco nisso, um pouco do como que esse Banco Central mais rock vai impactar preços de ativos e como isso vai se dar ao longo do tempo, assim, porque de fato, com o Banco Central ficando muito mais rock agora, pode ser meio delicado você ficar machuca tomado em juro quando você vê o juro fechando. Mas acho que é isso. O nosso call, o call da área econômica é de um Banco Central precisando subir juro além de ancorar a expectativa. Então, assim, é um ciclo de juro, não é um mini ciclo de juro. Acho que hoje tem precificado na curva um mini ciclo de juro. Mas aí, porra, eles são craques lá em distribuir isso e como montar um portfólio. E acho que estão passando por esses ativos, olhando para o Brasil, esses ativos que eu comentei. Perfeito. Acho que só para a gente amarrar então, já que estávamos amarrando na última, terminar de amarrar essa conversa, você falou um pouquinho sobre o câmbio lá no início, mas do ponto de vista de expectativa adiante, o que vocês têm enxergado com base em todo esse cenário construído? Para a taxa de câmbio? Isso. Eu acho que, assim, um Banco Central mais rock, quando eu penso o real contra uma cesta de moedas, eu acho que é bom para o real. Eu acho que esse equilíbrio macro de um fiscal expansionista em que você precise do Banco Central pisando no freio, enquanto não houver questionamento sobre a sustentabilidade do arcabouço, sempre que for questionar a sustentabilidade, vai subir o prêmio de risco, a moeda vai depreciar. Mas enquanto não houver, e eu acho que esse crescimento maior vai ajudar o Ministério da Fazenda a atravessar mais um tempinho aí, a moeda do país costuma apreciar, porque você vai ter juro alto sem um aumento do prêmio de risco. Então eu acho que frente aos pares, o real deveria ter uma performance boa. Tá? Então acho que esse é o ponto. Sou otimista com o fiscal? Não. Longe disso ser otimista com o fiscal. Vejo notícias muito ruins de fiscal no curto prazo que chacoalhariam o mercado? Não. Acho que enquanto o Brasil crescer 2,5% a 3%, a gente não vai ter uma crise fiscal no Brasil. Mesmo com um juro mais alto, impactando a dinâmica da dívida, a gente não tem uma crise fiscal, ou melhor, alguns poderiam falar, não, a gente já está numa crise fiscal, o mercado só não precifica isso agora. Não discordo dessa leitura. Mas enquanto a gente tiver um crescimento forte, eu não consigo ver o mercado punir muito o fiscal brasileiro, não. Então, eu vejo um cenário razoavelmente positivo para o real frente aos pares. É óbvio que o que acontece com o dólar, o que acontece aí com o Fed, pode afetar toda essa história. Mas hoje, assim, salvo uma grande surpresa mesmo de recessão americana, para mim, o que é meu cenário dos Estados Unidos? Para falar um pouco dos Estados Unidos e amarrar com essa questão do dólar. Hoje, para mim, é uma economia que tem que levar aos poucos o juro para o neutro. O juro neutro americano é um pouco mais alto por causa do fiscal? Pode ser.
mas eu vejo uma inflação convergindo aí para o que o presidente do Banco Central quer, esse 2 com 2,5, e uma taxa de desemprego que está subindo e se distanciando do que eles consideram pleno emprego. Então, para mim, é um caminho em que ele deve levar o juro para o neutro. Qual que você acha que é o juro neutro nos Estados Unidos? Hoje, minha cabeça é alguma coisa entre 3 e 3,5. Está em 5,25 com 5,5. Então, eu vejo espaço para bastante corte lá. Uma boa parte disso já está no preço, de novo. Acho que conforme o carry vai melhorar aqui, o juro real subindo aqui, o juro caindo nos Estados Unidos, no México, caindo um pouquinho mais no Chile, eventualmente Colômbia, assim, o Banco Central brasileiro na contramão ajuda o real, ajuda a nossa moeda. Então, assim, perspectivas contra os pares, eu acho que o real vai performar bem. E mesmo pensando em Estados Unidos, assim, puta, difícil pra caramba dar um call de dólar global, mas a nossa cabeça macro hoje não é de um dólar super fraco frente aos pares tampouco. Então o momento do real parece ser bom.